pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Cíntia do canal Estética Criando Design e hoje nós iremos aprender na aula 3 sobre os aspectos simbólicos, para se criar um design. Então vamos ver algo bem interessante relacionado a esse assunto. Mas antes de observarmos os aspectos simbólicos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse ponto. Exemplos de objetivos para um projeto de design. O que são esses exemplos objetivos? São esses aqui, que eu listei. Quando você for criar uma peça de design, seja ela física, que é impressa, ou para redes sociais, você precisa destacar o que tem de diferencial no seu produto. O seu cliente, ele precisa entender o que de especial, o que de diferente ele vai ter se ele adquirir o seu produto. Porque a gente sabe que há muitas pessoas, que fazem a mesma coisa que você faz. Mas o que tem de diferencial no que você oferece? É o atendimento? É um produto talvez importado ou de uma marca muito reconhecida que talvez na sua cidade, no seu bairro, não é tão conhecido, nem todo mundo tem? Então você precisa diferenciar, destacar esse diferencial que tem no seu negócio. As pessoas precisam saber disso, porque isso vai chamar a atenção delas, vai despertar a atenção das pessoas. Então, ao criar uma peça, é interessante que isso seja destacado, ok? Também é importante dar visibilidade para a marca, Então, o seu negócio precisa estar visível aos olhos dos clientes. Não pode estar lá escondido dentro da sua sala, dentro do seu comércio, Precisa estar fora, precisa estar mostrando e também fazer isso nas redes sociais, Dar visibilidade, as pessoas te conhecerem. É importante também criar um vínculo emocional com o cliente. E, gente, esse daqui é um dos aspectos que eu considero fundamentais para fidelizar um cliente, para fazer ele ficar ali contigo toda a vida. Porque hoje as pessoas elas estão muito carentes em sentido emocional, Hoje há tantos problemas, tantas dificuldades, agora a gente está até em pandemia, Então as pessoas elas precisam de uma atenção. Elas não querem, quando elas vão mexer no cabelo ou fazer as unhas, as unhas ou sobrancelha e etc., elas não querem só fazer isso. Elas querem um cuidado, sabe? Elas querem pessoas para mexer em algo físico dela e que vai fazer isso com carinho, vai dar ali uma atenção, conversar um pouco, Então, se você perceber que o seu cliente ele gosta disso, dê isso a ele, Converse, bate um papo, Então, criar um vínculo emocional. E mesmo em redes sociais, tá, pessoal? Eu já percebi em algumas páginas que eu já entrei sobre alguns profissionais que o pessoal, às vezes o cliente está perguntando alguma coisa, ele ou não responde ou responde ali na seca. Não dá nem um bom dia, uma boa tarde, não faz um cumprimento, sabe? Então precisa ter isso. A gente precisa conversar, mesmo que seja em redes sociais, a gente precisa conversar como uma pessoa e não como uma máquina, Infelizmente, as redes sociais, elas deixou esse costume, da gente falar diretão já com a pessoa. Mas a pessoa gosta de ser tratada de uma forma diferente. Isso não é ficar bajulando a pessoa, não. Isso é questão de educação mesmo, a gente aprender isso desde criança, não é isso? Então, vamos manter isso aí. E mesmo quando você for falar em redes sociais, é fundamental que você fale com o seu cliente, responda a ele como uma pessoa mesmo, respondendo, talvez até falando o nome e tal. Então, isso é importante, tá, gente? Então, ao criar uma peça de design também, é importante que você tenha, que você passe segurança, mostre para ele que no seu estabelecimento ele vai ser cuidado, bem cuidado, tá, ok? Também demonstrar o funcionamento do produto ou do serviço. O seu produto, ele serve para quê?
né? Então você precisa destacar isso ao criar uma peça, tá ok? Então o seu cliente ele precisa saber por que adquirir, quais são os benefícios do seu produto, tá? O que ele vai ganhar com isso. Transmitir uma mensagem difícil de uma forma simples, né? Entre outras coisas. Então, a gente sabe que em todo o setor há nomes complicados, então facilite a vida do seu cliente, né? Quando você criar uma peça ali de divulgação, não fale só palavras bonitas, mostre para ele o que é aquilo que você está oferecendo. Quer ver? Vamos ver um exemplo agora. Aqui, ó. Seu público-alvo, ele sabe a diferença disso aqui? O que é uma escova progressiva e uma escova inteligente? Talvez os clientes que você já tem há anos, talvez saiba. E os seus novos clientes, sabe? Alguns não sabem, desejam saber, mas ficam com vergonha de perguntar. Então facilite a vida dele, né? A vida dela, fale, né? Fale o que ele pode encontrar, o que ela pode encontrar de diferencial e o que é isso, né? Qual a diferença dessas duas escovas, né? Então é necessário o seu cliente fazer isso ou fazer uma propaganda, especifique, né? O que seria isso, porque às vezes ele não quer às vezes ela não quer uma progressiva, né? Mas uma escova inteligente já seria interessante, porque tem diferença nas duas. Né? Então, mas às vezes ela quer uma escova por um tempo mais prolongado, mas ela talvez não goste da forma como fica o cabelo, né, quando ela faz uma progressiva. Então, eu acho que não sei se é por isso, mas aí surgiu a inteligente. Então, mostre para ela, né, quais são esses benefícios, mostre para ela na sua propaganda, no seu design. Então, agora vamos entrar nos aspectos simbólicos, né, de um projeto de design. O que são? Aspectos simbólicos, eles são códigos visuais que você vai usar para que ele seja compreendido pelo seu público. Então, se você escolher um conjunto de códigos que eles vão combinar entre si, eles vão transmitir sempre as mesmas. Observe, os aspectos simbólicos, eles vão sempre transmitir as mesmas sensações, as mesmas ideias e os mesmos sentimentos dentro da cultura do seu público, né? Então, uma peça de design, ela precisa sempre ter essas mesmas informações, né? Ter ideias parecidas, os sentimentos, o que ela vai transmitir para a peça, para a pessoa também, né? Precisa ser o mesmo sentimento dentro da cultura. Por exemplo, uma pessoa, se você cuida de pessoas de cabelos lisos, você tem que, as ideias que você colocar na sua peça de divulgação, elas têm que ser sempre voltadas para esse público de cabelo liso, né? As informações têm que estar relacionadas a esse assunto, né? Então, assim, você vai sempre criar um padrão de propaganda para poder passar a sua mensagem, o que você quer. Agora, aspectos... Aqui a gente vai observar alguns exemplos, tá bom? A gente vai ver aqui exemplos, né, de aspectos simbólicos. Observe aqui esse cartão de visita. Aqui à frente e aqui atrás dele, né? Observe que a cor, né, tanto a cor, as fontes, aqui ó, a logo dele, tanto a parte da frente como a parte de trás do cartão, são cores parecidas, né? São cores parecidas. E esse folheto aqui, ó, é da mesma marca, tá? Esse aqui foi um projeto. Observe aqui que no folheto, pro cartão, ó, como é a mesma empresa, né? Foi uma empresa fictícia que eu criei, tá, gente? Essa empresa não existe, não. Ainda não, se alguém quiser comprar, tá à venda. Então, observe que a modelo, né, é a mesma. Eu mudei aqui, ó, eu dei uma mudada, mas permaneceu a mesmo modelo. Você pode observar, ó, que a fonte dessa para essa é a mesma, tá vendo? Então, os aspectos simbólicos, eles seguem um padrão,
né? Igual aqui, ó, fontes, que são as letras, as cores. Pode observar que as cores estão bem parecidas, tá vendo? Então são as cores. Eu até pingo, né? Eu pego de uma cor para outra para ficar o mais parecido possível. As imagens, né? Eu disse. Então tudo isso precisa formar um conjunto. Então, quando a pessoa vê seu cartão, ela vai lembrar do seu folheto. Quando ela vê seu folheto, ela vai lembrar do seu cartão. Quando ela vê a sua logo, ela vai lembrar da sua empresa, né? Então, é importante que siga o mesmo padrão, tá? O mesmo padrão de fontes, né? Que são as letras, as cores, imagens. Esses são aspectos simbólicos. Não tem como organizar uma peça de design se você não souber fazer isso, tá? Então é importante que o seu nicho, o seu negócio tenha esses aspectos bem fixados, né? Na sua criação. Então tem design quando? Quando organizamos algo com clareza, pensando em transmitir a informação de um modo a facilitar o entendimento do leitor. A pessoa que estiver lendo, gente, que estiver vendo sua propaganda, ela não tem que adivinhar o que você vende. Ela já tem que saber o que você faz, o que ela vai ter de legal se ela te contratar. Porque muitas vezes a pessoa ela precisa do seu produto, mas ela nem sabe que ela precisa. Entendeu? Então, se você colocar isso de uma forma clara, vai facilitar a vida dela. E qualquer pessoa de qualquer idade vai conseguir entender, seja idoso, criança, adulto, né? Então você precisa organizar de uma forma a deixar claro. As fontes, que são as letras, precisam estar claras também, elas precisam transmitir simplicidade, beleza, sim, mas simplicidade, facilitar a leitura. A pessoa não tentar olhar para aquelas letras e tentar ficar assim, que letra é essa mesmo? Que nome é esse mesmo? Não faz isso na sua peça de design. Facilita a vida do seu público e coloque letras, fontes que a pessoa bateu o olho e já conseguiu entender o que é, né? Até porque hoje a vida das pessoas está muito corrida, então elas não têm muito tempo para ficar tentando adivinhar o que a gente quer dizer naquela peça, não. Elas têm que bater o olho e entender, entendeu? Então tem que ser mais ou menos assim. Então, quando cumpre a função específica, né, de beleza, igual nós acabamos de dizer, de forma a identificar, ela precisa identificar a sua peça de design, ela precisa ser específica com a beleza, né, e ser identificada com o público-alvo. Então, ela precisa ser bela e, ao mesmo tempo, está tendo a ver, tem que ter, estar em harmonia com o seu público. Se você se você cuida de cabelo cacheado, você não pode colocar uma foto de uma pessoa de cabelo liso e vice-versa, né? Então, você precisa entender isso aqui também, né? Tem que sempre chamar a atenção das pessoas que querem o seu produto. Então, o seu objetivo deve sempre atender, né? De uma forma clara, rápida e de rápida compreensão, né? Então, as pessoas precisam ter essa facilidade de leitura do seu negócio, ok? Então, pessoal, é isso aí. O que vamos ver então na próxima aula? Na aula 4, nós vamos estudar sobre metodologia. Vocês vão perceber, vocês vão entender o que é metodologia e vão saber o quanto que é importante o quanto que tem a ver a metodologia com o resultado do seu negócio, tá? A metodologia, só para adiantar um pouco para vocês, tem a ver com pesquisa. Pesquisar quais são os projetos que mais têm sucesso em termos de design, de arte, né? Colocar o popular assim para o pessoal entender. O que tem de bonito nas artes que são mais visualizadas, imagens interessantes. Então a gente vai aprender na parte de metodologia a fazer a pesquisa ou o briefing do seu nicho, do seu negócio, ok? Então não perca a próxima aula não, que você vai gostar bastante. Então a gente se vê lá, tá bom, pessoal? Obrigada e até a aula 4.